Meus irmãos, escutem esse testemunho aqui. Esse, acredito eu que é o testemunho mais impactante que eu vou contar para você, dos testemunhos que já contei aqui. E quero começar a semana. Estava aqui orando, estudando, pesquisando coisas. Tem tanta coisa de geopolítica para falar, tem tantos assuntos, né, do nosso dia a dia. Mas orando, perguntando ao Senhor, e o Senhor me trouxe à memória esse testemunho e me inspirou, me impeliu a contar, iniciar a semana, o primeiro vídeo da semana, com este testemunho, essa história verídica. E eu ouvi diretamente da pessoa que me testemunhou. Quando você recebe uma mensagem, né, o mensageiro não sabe exatamente até onde aquela mensagem vai ir, quem ela vai alcançar, os efeitos daquela mensagem. Você só recebeu do Senhor e você compartilha, né? O mensageiro, ele também tem falhas, ele erra, ele também precisa buscar ao Senhor, e ele é edificado por outras mensagens de outros mensageiros. E a mensagem, quando o Senhor te entrega, a música que o Senhor te dá, você não tem muita noção, né? Quem vai alcançar, até onde ela vai. Aconteceu isso comigo, quando Deus me deu a música Deus do Impossível, né? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Pois bem, quando Deus me deu essa música, quando eu escrevi essa música e fiz em parceria com o Felipe, o Daniel Carvalho e o Renato Azeite, fizemos essa música em 2008. Essa música, das mais conhecidas do Brasil, é uma música atemporal. Bom, ficou aí no inário brasileiro. E foi lá em 2008. Escute essa história. Muitos anos se passaram, eu colhi muitos testemunhos, muitos milagres, muitas pessoas se renderam a Cristo, voltaram para Ele a partir dessa canção. Muitas pessoas curadas, muitos casamentos restaurados. Eu coleciono testemunhos a partir dessa canção, mas um testemunho é muito especial e eu quero iniciar a semana com ele. Eu fui convidado, muitos anos depois que Deus me deu essa música, eu fui convidado para poder pregar em uma conferência de pastores e líderes de uma grande denominação de Maceió. De uma grande denominação, muitos e muitas igrejas, né? Quase centenas de igrejas debaixo da liderança de um pastor. E esse pastor me chamou para cantar louvores e ministrar uma palavra para os seus liderados. E eram 2 dias. No segundo dia, o pastor decidiu jantar somente comigo. Foi um jantar diferente do primeiro dia, acabou o culto, fomos jantar com todos da igreja. E naquele dia, no último dia, que eu ia voltar para o Rio de Janeiro, ele decidiu me compartilhar seu testemunho pessoal. Ele me disse que no decorrer dos anos, olha, compartilha isso aqui para umas 5 pessoas no mínimo, tá? Umas 5 pessoas. Ele me disse o seguinte: Rafael, o pastor Rafael, eu te chamei em particular para te dizer o que aconteceu comigo e como você foi usado por Deus para... Se eu estou vivo aqui, é porque em algum momento você foi usado. Eu não entendia o que ele estava falando. Até que ele me disse que os muitos afazeres ministeriais, as demandas da igreja, roubaram o tempo dele com a família. Eu tenho que me segurar, né? Tenho que respirar, porque ultimamente eu estou chorão que só. E ele precisou se ausentar de casa. E os filhos cresceram achando que a igreja roubou o pai, sabe? Os filhos, cada um para um canto. A esposa foi embora com um personal trainer. E nesse período da esposa deixá-lo, pelos seus erros, ele fala, pelos meus próprios erros, Rafael, a minha esposa me deixou, pelos meus próprios erros, meus filhos não têm um comportamento muito cristão, porque eu priorizei, né, a igreja mais do que a minha família. E ele me contou isso chorando na mesa. Ele me disse assim: um dia eu estava tão depressivo, mas eu não tinha com quem me abrir, eu não tinha coragem de me abrir com ninguém. E eu estava desistindo da minha vida, mesmo liderando dezenas, quase centenas de pastores, quase 200 pastores que eu lidero. Eu estava muito depressivo, me culpando por tudo. E mesmo sendo um pastor, um dia eu decidi tirar minha própria vida, disse aquele pastor, um grande pastor, pastor de outros pastores. Ele disse que entrou no carro, pegou a sua arma, ele tinha uma arma, e ele foi para a área mais deserta de Maceió, uma área de matagal assim. Ele foi com seu carro, parou,
o carro, abaixou o vidro, desligou o som, desligou as luzes, pegou a arma, colocou a carta dele, a carta de despedida no banco do carona, pegou a arma e mirou na própria cabeça. Ele disse que, ele falando isso pra mim, irmãos, eu ali na mesa com ele, só eu e ele no restaurante, ali naquele espaço reservado, ele chorando disse que apontou a arma. Quando ele ia apertar o gatilho, uma pessoa bem longe deu farol, um carro vinha se aproximando e começou a piscar o farol. Aí ele foi, pegou a arma, guardou a arma. E o farol veio se aproximando, o carro veio se aproximando, aproximando, até que parou do lado dele, assim, do lado dele, o vidro dele abaixado, o vidro do carro dele abaixado, parou do lado dele, janela com janela, olhou para ele e disse: pastor, o que o senhor está fazendo aqui, pastor? Pastor, esse lugar é muito perigoso. Pastor, eu estava no outro caminho, não sei por que eu senti no coração de passar por esse caminho escuro, não entendi nada. Agora que eu entendi, pastor, Deus me mandou aqui para não deixar o senhor ficar sozinho. Pastor, enquanto eu estava vindo, Deus mandou eu colocar essa música aqui. Aí o rapaz lá no carro dele, janela com janela, foi no carro dele, aumentou o volume. O que estava tocando? Qual era a música que estava tocando? O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aí o rapaz abaixou o volume e disse: pastor, vem, me segue. Eu não vou deixar o senhor aqui sozinho, não. Vou deixar o senhor aqui sozinho, não. Isso aqui é muito perigoso. Alguém pode fazer alguma coisa com o senhor. Sai daqui, pastor. Vem, me segue. Aí o pastor ficou sem graça, começou a chorar, ligou o carro e o irmão foi escoltando o pastor até a garagem da casa dele. E esse pastor chorando copiosamente, me contando: Rafael, ele ficou parado na porta da minha garagem, esperando eu entrar com o carro. Eu entrei com o carro, depois que eu entrei com o carro, esse irmão saiu. Eu ajoelhei no meu escritório, chorei, pedi perdão a Deus, pedi perdão ao Senhor. Disse para o Senhor que eu ia fazer o caminho de volta, que eu ia tentar recuperar tudo que eu perdi pelos meus erros, pela minha ignorância, pela minha falta de prioridade com as coisas do Senhor e com as coisas da minha família. Porque é primeiro Deus, depois a esposa, depois os filhos, ministério, trabalho. E ele chorando muito naquela mesa no restaurante. Ele me disse: Rafael, você não tem noção do que o Senhor fez a partir dessa canção que Ele te deu. Eu falei para ele: meu irmão, eu sei que quando eu escrevi essa música, eu também queria desistir. Não desistir da minha vida, eu queria desistir de cantar, porque eu estava sendo muito comparado com um outro cantor, e eu sofria em silêncio. Outros rapazes que estavam comigo no ministério na época também não estavam bem, estavam entristecidos, e eu em particular fiz uma oração em Minas Gerais, Ipatinga, antes de um evento, dizendo que eu nunca mais ia cantar, que eu não tinha sido chamado para cantar, não tinha sido chamado para compor. E depois disso Deus me deu essa canção, e essa canção conectou muitas pessoas ao Eterno, conectou muitas pessoas ao Senhor. Ele chorando muito naquela mesa de restaurante, segurou na minha mão e disse: por favor, nunca mais feche a tua boca, porque o Senhor te deu a mensagem. Se é cantada ou se é falada, fale, cante, porque você não tem noção das pessoas que serão curadas, das pessoas que estavam desistindo e voltarão para o altar. E eu quero aqui, com essa história, com esse testemunho real, dizer a vocês que estão me ouvindo: não desistam. Não ache que é o fim. Você tem muita coisa para viver ainda. Deus tem muita coisa extraordinária, tem muita coisa poderosa para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus usa você, Ele fala através de você. Ele fala através de muitas situações. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, Ele falou comigo através de um outro pastor. Eu abri um vídeo de um pastor e ele falou comigo. Ele fala conosco, Ele usa os seus servos. Ele está me usando para te compartilhar esse testemunho.
Assim como Ele não abriu mão da minha vida, saiba que Ele não abre mão de você. Compartilhe esse testemunho para umas 5 pessoas, para poder curar e restaurar alguém também. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.